Olá a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da transformada Z, estudando as propriedades. Então, da mesma forma que nós vimos, tanto na transformada de Fourier tempo contínuo, transformada de Fourier tempo discreto, transformada de Laplace, a ideia é que as propriedades vão nos ajudar no cálculo da transformada de Laplace e também a transformada Z, nesse caso, de funções mais complexas. Por que eu falei Laplace? Porque eu lembrei que a transformada de Laplace é mais próxima da transformada Z, porque ambas têm a região de convergência. Então, nesse sentido, além de observar o efeito das propriedades na expressão algébrica, nós temos sempre que verificar o que vai ocorrer na região de convergência. E além disso, como eu mencionei na aula passada, na região de convergência nós vamos ter que ficar sempre atentos se z igual a zero e z igual a infinito, eles continuam ou vão ser excluídos ou incluídos na ROC. Bom, então sem mais delongas, a gente vai iniciar agora a falar das propriedades. Então a primeira propriedade é a linearidade. Então, como a gente vinha mencionando, todas as transformadas que nós estudamos, transformada de Fourier, Fourier discreto, transformada de Laplace, são transformadas lineares. E a transformada Z, ela também vai ser uma transformada linear. Então, de tal sorte que se nós tivermos uma combinação linear de sinais, a transformada Z será a combinação linear das transformadas individuais de cada um desses sinais com os mesmos pesos. Em outras palavras, a x1 de n mais bx2 de n se transforma em ax1 de z mais bx2 de z. Mas como eu mencionei para vocês, a gente tem que observar a ROC. Então, a ROC ela vai ter que conter a intersecção da região de convergência relativo à transformada x1 de z com a região de convergência da transformada x2 de z. Por que aqui a gente fala em contém? Porque da mesma forma que nós vimos lá na transformada de Laplace, isso pode haver um cancelamento de polos, e quando houver esse cancelamento de polos, a região de convergência ela pode aumentar, certo? Então veja o seguinte, aqui se a gente combinar dois sinais de duração infinita, cuja combinação gera um sinal de duração finita. Então, nós vimos nas propriedades da ROC que um sinal com duração finita, ele tem ROC todo plano Z. Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos observar? Se eu fizer alfa elevado a n u de n, menos alfa elevado a n u de n menos 1, então eles assumem os mesmos valores. A diferença é que essa segunda porção aqui, ela só é não nula a partir de 1. Quando você subtrai essa expressão menos essa outra, chegamos ao delta. Então, o que é que acontece? Se cada uma dessas expressões aqui, elas têm região de convergência módulo de z maior do que alfa, e aqui a região de convergência da transformada do delta, que é 1, é todo plano z. Então, de fato, a região de convergência do resultado da combinação linear desses dois sinais, então, se a gente fizer a transformada a transformada Z deles, a região de convergência vai aumentar. Ela inclui a região de convergência, o círculo Z maior do que A. E é todo o plano Z. Então, de fato, nesse caso aqui, houve um aumento da região de convergência. Bom, mais uma vez, usando os nossos conhecimentos anteriores. A propriedade do deslocamento no tempo, que seria a segunda propriedade que nós estamos mencionando aqui. Quando eu tenho um x de n menos n0, a transformada dele vai ser a transformada anterior multiplicado pelo z elevado a menos n0. Então, veja, e a ROC? Como existe um deslocamento no tempo, então a ROC será a mesma, mas poderá haver a inclusão ou exclusão de z igual a zero ou z igual a infinito. Então, basicamente é o seguinte, quando você passa o sinal, os termos, quando eu tenho z elevado a menos n,
Então é 1 sobre z elevado a n. Então você não pode ter z igual a zero, porque vai divergir. E o outro quando eu tenho um z positivo. Então z elevado a menos n é z elevado a n. Então quando o x é não nulo para n menor do que zero, z igual a infinito não pode fazer parte da ROC. Então isso vai ser no deslocamento no tempo, você tem que olhar caso a caso e verificar que a ROC vai ser a mesma e uma com uma possível inclusão ou exclusão de z igual a infinito e z igual a zero. Escalonamento no domínio z. Então, quando você multiplica o x de n por z, 0 elevado a n, o que é que acontece? O x de z, o x aqui vai sofrer um escalonamento. Então, quando o z0 é maior do que 1, ele comprime. Quando é menor do que 1, ele expande. Então, de tal sorte que também eu vou ter um efeito na ROC e a ROC vai sofrer o efeito. Quando ele comprime, ela diminui. Quando ela aumenta, ela também vai aumentar. Então, vai ser o módulo de Z0 vezes R. Inversão no domínio do tempo. Essa inversão no domínio do tempo é quando você reflete em relação ao eixo imaginário, o eixo x e y, a transformada z vai ser 1 sobre z. E a ROC 1 sobre r. O que significa esse 1 sobre r? É o seguinte, se a gente tiver um z0 que faz parte da ROC, então 1 sobre z0 também vai fazer parte da ROC de 1 sobre z. Certo? Então, essa é a ideia da ROC ser igual a 1 sobre r. Indo para expansão no tempo. Então, quando você tem um xk de n, então você amplia. Por exemplo, um x2 de n aqui seria um sinal que é igual a x de n para n par e zero caso contrário. Então, n ímpar. Então, indica que você ampliou, você esticou o sinal. Então, a expressão é essa. O xk de n é o x de n sobre k para n múltiplo de k. E zero caso contrário. Bom, quando isso ocorre, o x de k, xkn vai se transformar de x de zk, z elevado a k. E aqui a ROC é 1 R de 1 sobre k. Então, por exemplo, se eu tiver um z0 que pertence à ROC desse sinal expandido aqui vai ser a raiz késima de z0. Conjugado. Quando você conjuga o sinal no domínio do tempo, a transformada você tem que conjugar o valor de z e conjugar a expressão. E a ROC permanece a mesma. Bom, uma consequência para isso, que nós vamos ver algumas vezes, é que quando o x de n é real, x de z e x de z tem um polo ou um zero em z igual a z0, então o z conjugado também vai ser um polo ou um zero. Aqui é z0 asterisco, depois eu vou corrigir isso. Então, em outras palavras, quando x n é real, os polos e zeros vão aparecer em pares conjugados. Convolução, já estamos cansados de ver isso. Que uma convolução no domínio do tempo equivale a um produto no domínio da transformada. E isso vai valer também para a transformada z. Com a observação que a ROC ela vai conter a intersecção de R1 com R2. Então, mais uma vez, se você multiplicar duas frações, por exemplo, houver um cancelamento de polo, a ROC aumenta. Então, a ROC pode aumentar, nesse caso. Outra propriedade aqui, propriedade 8. Diferenciação no domínio Z. Quando você multiplica no domínio do tempo por n, nx de n, vai se transformar em menos z dx de z dz. Então, menos z vezes a derivada. Isso é bem parecido com a propriedade da diferenciação no domínio ômega da transformada de Fourier em tempo discreto. Então, aqui apareceu um exemplo a primeira vez, né? Quando eu tenho a elevado a n de n, esse exemplo foi a primeira transformada que nós calculamos, o módulo, a ROC aqui é a mesma, é 1 sobre 1 menos a, z a menos 1, em que o módulo de z é maior do que o módulo de a. Bom, se você multiplica por n essa expressão, então eu vou ficar com n a elevado a n u de n, eu tenho que fazer menos z
d dz dessa expressão. Quem é a derivada dessa expressão? Aqui eu estou com o expoente menos 1, então o menos 1 vai cair, que multiplica com esse menos 1, menos aqui fica mais, e eleva ao quadrado. Então 1 menos a, z menos 1 ao quadrado. E depois eu tenho que derivar aqui dentro. Z a menos 1 vezes menos a, dá a vezes z a menos 2. O expoente também cai. Juntando z a menos 2 com z, eu vou ficar z a menos 1. Então, de tal sorte que n alfa n, o de n, se transforma em a z a menos 1, 1 menos a z a menos 1 ao quadrado. Isso para módulo de z maior que a, porque a ROC permanece a mesma. Aqui é uma diferença em relação à transformada de Laplace. Na transformada de Laplace, nós tínhamos tanto o valor inicial quanto o valor final. Aqui, na transformada z, nós vamos ter o teorema do valor inicial. E mais uma vez, ele só vai valer para x de n causais. Ou seja, x de n é igual a zero para n menor do que zero. E nesse caso, eu não vou ter o limite de s e h de s. Então, quando eu tiver o x, eu quiser o x de zero, o valor inicial, isso vai ser o limite com x de z, quando z tende a infinito. E a prova disso é relativamente simples. Como o x de n é causal, a transformada z é o somatório com n variando de zero até mais infinito, de x de n, z elevado a menos n. Então, expandindo esse somatório, em zero, eu vou ficar z elevado a zero é 1, então é x de 0, mais x de 1, z a menos 1, x de 2, z a menos 2. Escrevendo de uma forma mais simpática, eu fico com x de 0, x de 1, o z a menos 1 vem para o denominador, x de 2 sobre z ao quadrado, e por aí vai. Se a gente calcula o limite dessa expressão aqui, do x de z, quando z tende a infinito, vai se zerar esse termo, esse outro e todos os restantes, ficando apenas o x de 0. Então, nós provamos isso daqui. E vamos verificar agora essa aplicação no exercício que nós já fizemos. X de n é igual a 7 vezes 1/3 elevado a n o de n, menos 6 vezes 1/2 elevado a n o de n. Então, veja, x de 0 no domínio do tempo, aqui é 1, 1, 1, 1. 7 menos 6, 1. Então, x de 0 é 1. E quando z tende a infinito, z tende a infinito, esse termo vai a 0, esse termo vai a 0, esse termo vai a 0. Eu vou ficar só com 1. Certo? Porque aqui eu tenho como se tivesse 1 sobre z. Quando z vai a infinito, ele vai a 0. Então, de fato, a gente constata que o teorema do valor inicial valeu para esse sinal. Mas ele só valeu porque o sinal é causal. Então, observe, da mesma forma que a transformada de Laplace, o teorema do valor inicial e valor final, no caso da transformada de Laplace, mas aqui a gente só tem um teorema do valor inicial. Então, o teorema do valor inicial, o limite de x de z quando z tende a infinito é o x de 0. E a gente comprovou nessa expressão aqui. Bom, e seguindo mais um pouco, nós vamos usar a transformada z para análise e caracterização de sistemas linear time invariant, ou seja, lineares invariantes no tempo, usando a transformada z. Então, da mesma forma que a gente mencionou, olha, a transformada de Laplace, ela é mais adequada à análise de sistemas contínuos do que a transformada de Fourier. Aqui a gente vai ter a mesma coisa em relação à transformada z. Por quê? Porque a transformada z permite que a gente analise os sinais, os sistemas, né, que sejam instáveis. Então, por isso que a gente vai ter esse tópico aqui, que é o estudo de sistemas lineares variantes de tempo, baseados na transformada z. Então, de tal sorte, a gente tem aqui o gráfico conhecido, né, diagrama de blocos. Quando entra um sinal x de n num sistema invariante no tempo com resposta ao impulso h de n, a saída é o y de n. Como o sistema é linear invariante no tempo, a saída é a convolução do sinal de entrada com a resposta ao impulso. Mas, pelo teorema da convolução, a transformada z da saída é a transformada z da entrada vezes a transformada z da resposta ao impulso. Veja, como aqui eu tenho um produto, ele é comutativo. E, de fato, nós vimos outras vezes que a operação de convolução ela também é comutativa.
Bom, então as duas características principais que a gente olha no sistema é causalidade. Então, se ele atende, se ele satisfaz o princípio causa-efeito, só existe uma saída quando existe uma excitação não nula, bem como a estabilidade. Então, primeiro estudando a causalidade. O que é um sistema causal? Se eu olho para a resposta ao impulso, eu vou ver que o sistema é causal quando h de n é zero para n menor do que zero. Por quê? O h de n é a resposta ao impulso unitário do sistema. E o impulso é aplicado em n igual a zero. Então não faz sentido que o sistema tenha uma resposta não nula antes da aplicação da excitação, que é o impulso. Então, dessa forma, a gente teria um sistema antecipativo, que é um sistema não realizável fisicamente. Olhando para cá, se o h de n ele é zero para n menor do que zero, então é um sinal lateral direito. Então, esse sinal lateral direito, a gente pode observar da seguinte forma. Quando eu tenho um sinal lateral direito, nós vimos que a ROC é externa a um círculo de raio qualquer. Mas aqui a gente tem um detalhe ainda. Se o sinal x de n for infinito, for causal, esse somatório aqui vai envolver potências negativas de z. Então, logo, para o sistema ser causal, não pode haver polo no infinito. Em outras palavras, se a gente escreve um sistema linear invariante no tempo, ele será causal se e somente se a ROC for externa a um círculo, incluindo o infinito. Tem que se incluir o infinito, porque não existe polo no infinito aqui. Bom, se não existe polo no infinito, o limite de h de z quando z tende a infinito deve ser constante. Então, se você olhar e o sinal não for constante, você já disse que o sistema é não causal. Então, o sistema... Agora, vamos para h de z racional. Quando o h de z é racional, esse sistema vai ser causal se e somente se a ROC for externa ao polo de maior módulo, ao círculo correspondente ao polo de maior ordem. Em outras palavras, também, se a gente tiver a ROC racional, ela pode ser escrita da forma numerador sobre denominador, e a ordem do numerador tem que ser menor do que a ordem do denominador, porque quando a gente vai calcular, menor ou igual, né? Quando você vai calcular o limite do h de z, ele tem que ser constante. Então, veja, para esse sistema aqui, h de z, que eu tenho z ao cubo menos 2z ao quadrado mais z, e aqui z ao quadrado mais 1/4 de z mais 1/8. Se a gente calcula o limite quando z tende a infinito, é infinito. Então, esse sistema é não causal. Eu posso afirmar, sem fazer nenhuma conta, que esse sistema é não causal. Agora, esse sistema aqui que nós já calculamos, veja, com ROC z maior do que 2, a ROC foi externa ao polo de maior módulo. Então, aqui eu tenho um polo em 1 e um polo em menos 1 e um polo em 2. Então, esse sistema vai ser causal, porque a ROC é externa ao polo de maior módulo. Bom, aqui é um caso idêntico à transformada de Laplace. Quando eu quero tratar a estabilidade, então o sistema é estável quando ele é absolutamente somável. Então a soma do módulo do valor absoluto do h de n converge. Se nós observarmos, esta também é uma condição para a existência da transformada de Fourier em tempo discreto. Então, a transformada de Fourier corresponde à transformada z calculada sobre o círculo unitário. Então, o sistema LTI ele vai ser estável se e somente se h de z incluir a ROC, né, incluir o círculo unitário. Bom, e se nós juntarmos essas duas propriedades, estabilidade e causalidade? Então, veja, eu vou ter um conjunto de polos, a ROC tem que ser externa ao polo de maior módulo. E, além disso, a ROC tem que incluir o círculo unitário. Isso só vai ser satisfeito quando os polos estiverem no interior do círculo unitário. Em outras palavras, o módulo dos polos tem que ser menor do que 1. Então, aqui, nessa expressão que nessa
aqui a transformada é a transformada de h de n ao a elevado a n ou de n. A gente sabe, se o a estiver entre 0 e 1, então é um exponencial decrescente, então é um sistema estável. Se o a for maior do que 1, ou igual a 1, né? Igual a 1, você tem um sistema instável. E se nós olharmos para a transformada z, aqui esse sinal tem um polo em A. Então, se A é menor do que 1, o polo está interno ao círculo unitário. Se ele está maior do que 1, se ele é maior ou igual a 1, o círculo unitário propriamente dito não vai fazer parte da ROC. Logo, o sistema vai ser instável. E agora, vamos observar como a transformada Z pode ser utilizada na resolução de equações de diferença, que podem ser utilizadas para modelar sistemas LTI. Bom, aqui a gente vai fazer o procedimento. Primeiro vamos apresentar um exemplo, depois nós mostramos a teoria. Mas, de fato, assim como a transformada de Laplace e a transformada de Fourier transformam uma equação diferencial com coeficientes constantes em uma equação algébrica, a transformada Z, da mesma forma que a transformada de Fourier em tempo discreto, vai transformar uma equação de diferença, que modela sistemas discretos, em uma equação algébrica. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho essa seguinte equação de diferença: y de n menos meio y de n menos 1 igual a x de n mais 1/3 x de n menos 1. Quando você aplica a transformada z, e aqui nós vamos usar duas propriedades. A propriedade da linearidade, então aqui a gente vai fazer a transformada tanto do lado direito quanto do lado esquerdo e manter aqui esses coeficientes. E também a propriedade do deslocamento no tempo. Se nós voltarmos para cá, o que é que diz a propriedade do deslocamento no tempo? Quando você desloca um sinal no tempo, a transformada z é multiplicada por z elevado a menos n0. Então vamos mais para frente. Então vindo aqui para frente. Quem é a transformada de y de n? Y de z. A transformada de y de n menos 1 é o y de z vezes z elevado a menos 1, multiplicado por o meio em virtude da linearidade. Transformada de x de n, x de z. Transformada de x de n menos 1, z a menos 1 vezes x de z. Colocamos em evidência o x de z aqui e o y de z desse lado. O h de z é saída sobre entrada, então esse x de z vem para cá e esse 1 menos meio de z a menos 1 vem para esse ponto. Então nós ficamos com essa expressão. 1 mais 1/3 de z a menos 1 dividido por 1 menos 1 meio de z a menos 1. Eu posso separar essa porção, 1 sobre 1 meio de z vezes z elevado a menos 1, mais essa porção, 1/3, vezes esse restante, z a menos 1 dividido por 1 menos meio de z. Aqui a transformada inversa é muito simples. Simplesmente 1 meio elevado a n, o de n, é a nossa transformada padrão. E aqui eu tenho 1 meio, 1 menos 1 meio de z a menos 1, multiplicado por z a menos 1. Só que aqui eu já falei da propriedade do deslocamento no tempo. Quando você desloca no tempo, multiplica por z elevado a menos o deslocamento no domínio z. Então, o efeito de se multiplicar por z a menos 1 essa expressão é promover um atraso de uma unidade de tempo. Então, o h de n, a resposta ao impulso do sistema equivalente a essa equação de diferença vai ser 1 meio elevado a n, o de n, mais 1/3, 1 meio elevado a n menos 1, o de n menos 1. Bom, aí aqui tem uma observação. Para essa função de transferência aqui, para essa transformada z, eu tenho um polo em z igual a meio. Se eu escolhesse que a região de convergência era interna ao círculo de A e o meio, eu estaria considerando que o sistema é não causal. Então, para esse caso, quando a gente está considerando que a ROC é externa, eu decidi por fazer a transformada e considerar o sistema causal. Caso contrário, vocês teriam um sistema
não causal. Ou seja, a transformada relativa a essa parte seria menos, lembram lá do início, menos meio elevado a n de n menos 1. E aqui eu teria menos 1 meio elevado a n vezes menos n menos 1, mas multiplicando por z elevado a menos 1 seria um deslocamento no tempo. Mas observe que normalmente, sempre a gente vai optar por calcular a transformada z inversa, considerando que o sinal é causal. Então, para o sinal causal, você vai ter uma ROC externa ao polo de maior módulo. Mas voltando aqui, de uma forma geral, uma equação de diferença pode ser escrita dessa forma: coeficientes constantes e versões deslocadas do sinal y e versões deslocadas do sinal x, a excitação. Então, se você calcula a transformada z em ambos os lados e usa a propriedade da linearidade de deslocamento no tempo, a gente fica com esse somatório, AK z elevado a menos k y de k. E o equivalente aqui também do lado direito. Como o y é constante, não depende de k, ele vem para fora desse somatório. X é constante, vem para fora desse somatório. Faço saída sobre entrada, eu vou ficar com esse termo, somatório com k variando de 0 até bkz de menos k, dividido pelo somatório k variando a 0 a kz é menos k. Bom, aí quando a gente vai olhar a ROC, a ROC tem que ser externa ao polo em maior módulo, que garante a causalidade do sistema. E se a ROC incluir o círculo unitário, o sistema vai ser causal. Bom, e aqui temos a questão 34 da lista. Vamos olhar aqui a questão 34 da lista. Então, a questão 34. Pronto, a questão 34 da lista está aqui. Você tem um sistema linear invariante no tempo, que é descrito por essa equação de diferença. Pede-se a resposta ao impulso desse sistema e a resposta do sistema quando a entrada é 1/4 elevado a n de n. Então, basicamente, é o mesmo procedimento que a gente vinha fazendo. Faz a transformada z, saída sobre entrada me dá a resposta, a função de transferência. Faz a transformada inversa, eu tenho um h de n. E depois multiplica o h de z vezes a transformada de Fourier do x de z, transformada z de x de n, e depois calcula a inversa. Então vamos ver isso, como é que a gente chega nessa solução. Bom, aplicando a transformada z, transformada y de n a y de z, como esse y de menos 1 está deslocado, a transformada z a menos 1 vezes y de z. Em virtude da linearidade, eu continuo multiplicando por menos 3/4. A transformada de y de n menos 2 é y de z vezes z elevado a menos 2, vezes 1/8 em virtude da linearidade. E aqui, só a linearidade é igual a 2x de z. Colocamos o y de z em evidência, fica aqui 1 menos 3/4 de z a menos 1, mais 1/8 de z a menos 2. O que é que a gente vai fazer agora? O h de z é saída y de z sobre entrada. O x de z vem para esse ponto, esse termo vira o denominador de 2. Bom, aqui, se a gente observar bem direitinho, dois números cuja soma é 3/4 e o produto 1/8. Esses números são 1/2 e 1/4. 1/2 mais 1/4 dá 3/4 e 1/2 vezes 1/4 dá 1/8. Bom, se nós fizermos a expansão em fração parcial aqui, então, por exemplo, vamos calcular o A. Z a menos 1 aqui tem que ser 2. Z a menos 1 aqui tem que ser 2. Então, eu substituo Z elevado a menos 1 aqui igual a 2. Primeiro você teria que fatorar essa parte aqui. Então, quando você substitui, seria como se a gente estivesse substituindo desse lado aqui. Se eu coloco um 2 aqui, z a menos 1 igual a 2, eu fico com 1 menos 1/2, que dá meio. 2 dividido por meio, dá 4. Para calcular o b,
eu tenho que substituir, fazer 2 sobre o termo que não é multiplicado aqui, quando eu tenho 4 aqui. Então, 4, 1 menos 4 sobre 2 dá 1 menos 2, dá menos 1. 2 dividido por menos 1, menos 2. Então, a expansão em fração parcial, aqui eu tenho A igual a 4 e B igual a menos 2. Bom, logo o H de N vai ser igual a 4, transformada inversa aqui, 1 meio elevado a N, o de N, menos 2, 1 quarto elevado a N, o de N. Bom, aqui ainda ficou faltando o Y de Z da saída, que é quando eu vou multiplicar aqui vezes a transformada disso daqui. Apareceria 1 quarto ao quadrado aqui. 1 menos 1 quarto ao quadrado, que é o que apareceu desse lado. Fazendo de forma similar, a expansão em frações parciais vai obter A igual a 8, B igual a menos 4 e 4 e C igual a menos 2. Bom, transformada inversa desse termo é meio de N elevado ao de N. Transformada inversa desse termo é 1 quarto elevado a N o de N. E aqui, como eu tenho A ao quadrado, é aquela nossa ideia. 2 vezes 1 meio, 2 vezes N mais 1, 1 quarto de N mais 1. Aqui eu poderia colocar só o de N, porque quando esse 1 aqui começa em menos 1, mas se colocar menos 1 aqui, zero. Mas deixa dessa forma. Então, essa é a resposta do sistema quando a entrada é 1 quarto elevado a N, o de N. Bom, e seguindo um pouquinho mais à frente, lembre-se, eu falei que no início do curso a disciplina era sequencial. Então, nós começamos de uma base e a partir disso nós vamos vendo similaridades e diferenças e acrescentando os novos conhecimentos. Então, como a transformada Z é uma extensão da transformada de Fourier, a gente viu que a transformada de Laplace é uma extensão da transformada de Fourier em tempo contínuo, nós, da mesma forma que falamos da transformada de Laplace unilateral, nós vamos falar também da transformada Z unilateral. Que aqui coloca um x um pouquinho diferente, que a diferença é, em vez de somar de menos infinito a mais infinito, o n vai variar só de 0 a mais infinito. Então, por isso que se chama transformada Z unilateral. A outra transformada pode ser transformada Z bilateral. Bom, e a aplicação dessa segue mais ou menos a mesma ideia da transformada de Laplace unilateral. Qual foi a utilidade que nós pensamos na última aula? Ela serve para resolver sistemas, equações diferenciais com condições iniciais não nulas. Então seria como se o sistema não estivesse no repouso. Então, por exemplo, um circuito RC com um capacitor carregado teria uma tensão inicial. Bom, mas voltando para cá, a transformada Z unilateral, a definição dela é somatória com n variando de 0 até mais infinito do x de n Z elevado a menos n. Ou seja, para sinais e sistemas causais, a transformada unilateral é igual à transformada Z convencional. Então a aplicação que ela vai ter é uma só, solução de equações de diferença com condições iniciais não nulas. Então basicamente será o seguinte, eu posso ter tanto um avanço quanto um atraso. Então essas expressões vão ser válidas. Então, em vez de multiplicar, quando eu tenho um deslocamento no tempo apenas por z elevado a menos n0, vai aparecer aqui um termo também que depende das condições iniciais dos sistemas. Então, se você fizer um atraso, vai aparecer o x de n menos 1. Um atraso de 2 unidades, o x de n menos 2 e o x de menos 1. Se você adiantar o sinal, o x de 0. Então, essas expressões aqui, elas podem ser obtidas facilmente a partir da definição, dessa definição aqui. Bom, então vamos para um exemplo. Se a gente tiver um sistema dado por essa equação de diferença, y de n menos 5, y de n menos 1 mais 6, y de n menos 2 igual a 3x de n menos 1 mais 5 de n menos 2. Se esse sistema apresentar as condições iniciais
nulas, eu aplicaria a transformada Z sem nenhum problema. No entanto, ele apresentou algumas condições iniciais aqui. O y de menos 1 é 11 sexto e o y de menos 2, como eu peguei aqui de um resultado, depois eu vou copiar aqui. O y de menos 2 aqui, o y de menos 2, vamos verificar qual é o y de menos 2, rapidamente aqui, 37 sobre 36. Então, o y de menos 2 é 37 sobre 36. Eu vou corrigir essa parte aqui. Então, o que é que nós observamos? E pergunta-se ainda qual é a resposta desse sistema a essa entrada, 1 meio elevado a n, u de n. Bom, a primeira coisa é a gente usar essas expressões aqui para calcular a transformada inversa de cada um desses termos. Y de n não está deslocado, a transformada é o y de z. Y de n menos 1 é z a menos 1 vezes y de z mais o y de menos n, que está aqui. Já para a transformada z de y de n menos 2, o que é que a gente tem? Z a menos 2 vezes y de z, z a menos 1, y de menos 1, z, y a menos 2. E da mesma forma a gente faz desse lado. Quem é o x de menos n? A transformada do... Aqui é x, rapaz, muito erro, vou ter que corrigir isso tudo. X de z vezes z a menos 2, z a menos 1 vezes x de menos 1 e x de menos 2. X de z vezes y de z, que foi o que nós trouxemos para cá. Bom, quando eu coloco em evidência esse y, eu fico com essa expressão aqui. Certo? Y de z, e substituindo as condições iniciais. O y de menos 1 é 11 sobre 6 e o y de menos 2, 37 sobre 36. E aqui da mesma forma. Só que observe, como o x de n ele diz que é 1 meio elevado a n de n, x de n é 0 para n negativo. Então isso vai facilitar a nossa parte aqui do lado do x. Vamos ficar apenas com 3 e z a menos 1 x de z mais 5 z a menos 2 x de z. Aqui eu vou corrigir tudo, x de z. Bom, quando a gente substitui essas expressões, essas condições iniciais, nós ficamos com essa expressão aqui. Como a gente sabe que o x de z é 1 menos 1 meio de z elevado a menos 1, porque a entrada aqui x de n é meio elevado a n de n, o y de z, vamos substituir aqui, eu tenho 3z a menos 1 mais 5z vezes x de z. 3z a menos 1 mais 5z vezes x de z, que é 1 sobre meio de z a menos 1. Bom, depois a gente organiza aqui o que tem y de z, nós colocamos em evidência, 1 menos 5 meio de z mais 6 meio de z, e o restante fica fora aqui. 55 mais 37 dá 12 não, 18. 18 sobre 6 dá 3. Então passa para o lado de lá, está negativo, vai ficar positivo. Bom, passando esse para o lado de cá e fazendo o ajuste, a gente fica com essa expressão para y de z. 3z a menos 1, que eu não vou comentar muito. E depois, se fizer a expansão em fração parcial, chega-se a esta expressão aqui para y de z. Bom, e por último, o y de n vai ser dado por essa expressão aqui. Certo? Aqui eu tenho um polo em 3, um polo em 2 e um polo em meio. Então a gente observa claramente que esse sinal aqui ele vai ser instável, esse y de n. Outra observação, isso aqui, esses valores aqui estão meio absurdos, meio difíceis de calcular, por um motivo. Eu peguei esse exercício resolvido na internet. Então esses passos aqui eles estão copiados iguaizinhos ao que foi encontrado.